Há histórias que nascem pequenas, até que o mundo inteiro percebe que elas nunca foram pequenas. Histórias que começam em ruas estreitas, em casas simples, em famílias que carregam mais sonhos do que possibilidades. E se você olhar para trás, para o dia 5 de fevereiro de 1992, vai encontrar exatamente isso. Uma vida que parecia comum, mas que carregava um destino absolutamente extraordinário. Neymar da Silva Santos Júnior nasceu em Mogi das Cruzes, interior de São Paulo, mas foi em São Vicente e depois em Praia Grande que a trama ganhou cor, ritmo e sentido. A infância de Neymar não foi marcada por luxo, foi marcada por afetos, improvisos e uma bola rolando em qualquer canto. E é aí que o destino começa a dar sinais. Desde muito cedo, Neymar parecia enxergar o mundo de uma forma diferente. Onde as crianças viam apenas um quintal, ele via um campo. Onde os adultos viam problemas, ele via oportunidades. Onde outros meninos apenas corriam, ele driblava. O pai, que também tinha sido jogador, notou rápido demais. Esse menino tem algo que não dá para ensinar. O novo Robinho da Vila. Acordo 6h30, tomo um café. Aí meu pai me leva até a escola. Aí da escola, das 7h30 ao meio-dia. Aí meio-dia eu venho andando pra cá pra vila almoçar. E é verdade, ninguém ensina instinto. Ninguém ensina intuição. Ninguém ensina aquele toque leve que faz a bola parecer viva. Neymar tinha tudo isso e tinha fome. Fome de bola, fome de jogo, fome de vida. Ele cresceu treinando em campinhos de areia, quadras improvisadas e principalmente no futsal, onde a bola corre rápido e o raciocínio tem que ser mais rápido ainda. O futsal moldou o seu estilo. Curta distância, improviso, explosão, drible curto, velocidade mental. E ali, naquele espaço apertado, nasceu o Neymar, que o mundo veria depois. Imprevisível, ousado, dançante. Aos 11 anos, ele foi levado para fazer teste no Santos Futebol Clube, o clube que havia revelado Pelé, Robinho, Giovani, e que agora abria as portas para um garoto que ainda nem sonhava com o tamanho de sua própria história. Os treinos começaram, os olhares desconfiados também. Durante sua formação nas bases do Santos, Neymar foi evoluindo como quem nasce preparado. Ele era temido pelos zagueiros, admirado pelos senadores e observado por todos. A cada torneio, a cada campeonato de base, era o mesmo roteiro. Neymar deixando os adversários no chão, marcando gols improváveis e mostrando que, acima de tudo, tinha personalidade. E havia outro ponto, ele sempre jogou com alegria, uma alegria quase infantil, uma naturalidade que fazia tudo parecer fácil. O menino de 14 anos já tinha proposta de clubes europeus. O Real Madrid era o principal deles. Uma viagem chegou a ser feita, treinos ocorreram e os espanhóis queriam levá-lo imediatamente, mas o Santos resistiu e Neymar escolheu ficar. Foi uma decisão que moldaria sua carreira. O Brasil veria o nascimento de um ídolo local antes dele ser um ídolo global. Ano 2009, uma estreia, um estádio lotado. A promessa de um novo capítulo para o Santos. Neymar, com apenas 17 anos, entra em campo pela primeira vez como profissional. E apesar da pressão, que para muitos seria insuportável, para ele era combustível. Pouco tempo depois viria o primeiro gol, em uma partida contra o Mogi Mirim. Ameaçou bater, rolou para o Germano, chegou de frente, bom passe na esquerda, chegou o Rony, cruzamento, desvio! Gol! E a partir daquele dia, nada seria igual. O futebol brasileiro precisava de um novo rosto. E ganhou um. A velocidade, a mudança de direção, o drible desconcertante, os gols improváveis, a ousadia. Tudo isso transformou o Neymar de promessa em fenômeno. E quando o Santos o colocou como titular absoluto, a cidade inteira sabia. Estava nascendo um novo ídolo. Se existe um marco na carreira de Neymar, esse marco é o ano de 2010. Ele explodiu, ele dominou, ele encantou. Foi aquele ano que o Brasil começou a ver o Neymar como alguém diferente. Não era mais o garoto promissor, era o protagonista. O Santos, comandado por um elenco jovem e talentoso, tinha a velocidade de Neymar, a genialidade de Ganso e a energia de um time destinado a fazer história. O resultado? Campeão paulista, campeão da Copa do Brasil e uma sequência de atuações tão absurdas que sua convocação para a seleção virou tema nacional. Mas a história reserva reviravoltas. E Dunga, então treinador, não o chamou para a Copa do Mundo de 2010. Uma decisão que gerou uma comoção enorme. O Neymar foi ser titular faltando um mês ou dois antes da última partida, um mês antes da última partida da Copa do Mundo, que a gente fez em Londres. Para qualquer jovem, aquilo poderia ser um baque devastador, mas para Neymar foi gasolina. Ele voltou ainda mais motivado, ainda mais elétrico, ainda mais determinado a deixar claro:
Ele não era o futuro, ele era presente. O ano de 2011 foi simplesmente histórico. Neymar carregou o Santos nas costas em diversas partidas, marcou gols que rodaram o mundo e viveu um dos momentos mais simbólicos da carreira, a vitória na Copa Libertadores da América. Algo que o Santos não conquistava desde a era Pelé. Aquele título não foi apenas um troféu, foi o selo definitivo. Neymar havia se tornado um dos maiores jogadores do Brasil antes mesmo de completar 20 anos. A final contra o Peñarol, a explosão da Vila Belmiro, o gol, o choro, o abraço com o pai, era o começo de uma lenda. Ainda em 2011, o planeta inteiro foi apresentado ao talento de Neymar quando um gol marcado contra o Flamengo de Ronaldinho Gaúcho viralizou. Um drible improvável, uma mudança de direção impossível, uma finalização perfeita. Resultado: prêmio Puskás de gol mais bonito do mundo. A partir dali, Neymar deixou de ser apenas um fenômeno nacional, ele se tornou um fenômeno global. Barcelona e Real Madrid travavam uma batalha silenciosa. A Europa queria Neymar, o Santos queria mantê-lo, o Brasil queria vê-lo brilhar em casa. Enquanto todas essas forças disputavam sua assinatura, Neymar continuava fazendo o que mais sabia fazer: colocar defensores no bolso e gerar manchetes. O garoto de Praia Grande agora era um nome conhecido nos 5 continentes. Existem momentos na vida em que o talento ultrapassa fronteiras, em que a história deixa de ser local e passa a ser universal. Para Neymar, esse momento chegou entre 2012 e 2013. Ele havia se tornado um símbolo, uma promessa viva, uma estrela que brilhava tão forte que a Europa inteira olhava para o Brasil com a mesma pergunta: quando ele vem? E a resposta estava mais próxima do que todos imaginavam. Em maio de 2013, depois de meses de suspense, especulações e rumores, Neymar tomou uma decisão que dividiria o país. Ele anunciara sua ida para o Barcelona. E dizer obrigado a todos por tudo, e que lá de longe vou estar torcendo pelo sucesso de vocês. Foi um momento agridoce. A Vila Belmiro chorou, a imprensa explodiu e o mundo vibrou. Porque quando um jogador daquele calibre cruza o Atlântico, ele não está apenas mudando de clube, ele está mudando de dimensão. E Neymar sabia disso. Ele sabia que o Barcelona não era apenas um time, era um templo, o lugar onde jogavam Messi, Iniesta, Xavi, onde já jogou Romário, Ronaldinho, Rivaldo. Muitas lendas vestiram aquela camisa. E agora, aquele garoto que cresceu em quadras de futsal estava prestes a dividir o mesmo vestiário. A apresentação no Camp Nou foi cinematográfica. O estádio lotou para ver um jovem franzino, sorridente, tímido e ao mesmo tempo explosivo. A recepção foi tão grande que Neymar entendeu ali mesmo que sua vida tinha mudado para sempre. Seu primeiro gol foi contra o Atlético de Madrid e foi simbólico, porque aquele gol foi o estopim de algo maior, o nascimento do trio que o planeta chamaria de MSN: Messi, Suárez e Neymar. 3 jogadores de estilos completamente diferentes, mas que juntos formariam uma das maiores forças ofensivas da história do futebol. Quando Suárez chegou ao Barcelona, muitas dúvidas surgiram. Será que vai funcionar? Será que o ego vai prevalecer? Ou será que vai ter conflito entre eles? Mas o contrário aconteceu. Houve química, houve conexão e fizeram história. Messi era o gênio estático, silencioso e matemático. Neymar era o artista, espontâneo, ousado e imprevisível. Suárez era o predador, o instinto, o implacável. E juntos, eles criaram uma sinfonia ofensiva perfeita. Goleadas históricas, dribles impossíveis, jogadas memoráveis. E o mundo inteiro parou para assistir. E Neymar floresceu como nunca. Ele tinha liberdade, tinha espaço, tinha os melhores do mundo ao seu lado. E com isso veio o ápice. Se existe um ano que define a passagem de Neymar pelo Barcelona, esse ano é 2015. O Barcelona dominou tudo. E Neymar foi protagonista de títulos, decisões e noites antológicas. A final da Champions League contra a Juventus foi a consagração. O time venceu, Messi brilhou, Suárez decidiu e Neymar fechou o placar como quem sela o destino de uma era. Aquela Champions não foi apenas um troféu, foi uma declaração ao mundo. Neymar era um dos 3 melhores jogadores do planeta. E muitos diziam, ele será o melhor do mundo. É só questão de tempo. Mas a história às vezes escolhe caminhos mais tortuosos. Com o sucesso veio o peso. Neymar era amado, ovacionado, idolatrado, mas também era cobrado como poucos. Qualquer erro virava manchete, qualquer queda virava meme, qualquer atitude virava julgamento. Enquanto ele tentava equilibrar tudo isso, uma tempestade silenciosa começava a se formar. A pressão pela bola de ouro, a comparação com Messi e a vontade de assumir o protagonismo absoluto. Neymar queria mais, não por ego,
mas por ambição. Ele sabia que, jogando ao lado do maior de todos os tempos, era difícil ser o número 1. E essa vontade começou a crescer, até se tornar insuportável. O ano era 2017. O mundo acorda com rumores de que o Paris Saint-Germain estava disposto a pagar algo impensável, 222 milhões de euros. A maior transferência da história. Um valor tão absurdo que parecia mentira, mas não era. O PSG queria Neymar para liderar um projeto ambicioso, vencer a Champions, tornar Paris uma potência mundial e transformar Neymar em ícone absoluto da França. E ele aceitou. A decisão dividiu o mundo. Alguns chamaram de corajosa, outros de mercenário, outros de loucura. Mas ninguém pode negar, foi um dos momentos mais impactantes do futebol moderno. E Neymar sabia que aquilo mudaria tudo, para sempre. A apresentação no PSG foi digna de superprodução. Paris parou, o mundo parou. E Neymar, vestido com a camisa 10, parecia pronto para escrever um novo capítulo. E no começo ele escreveu mesmo. Gols, dribles, assistência, show. O futebol francês parecia pequeno para ele, mas a Europa ainda estava por conquistar. A vida de um grande atleta nunca segue uma linha reta. Ele sobe com força, desce com violência e às vezes gira tão rápido que parece sair do controle. E para Neymar, essa fase seria marcante pelo contraste mais profundo de sua carreira, o auge técnico e o início das sombras emocionais e físicas. Quando Neymar chegou ao PSG, ele não estava sozinho. Ao seu lado havia um jovem francês de apenas 18 anos, rápido como um raio, ousado como ele mesmo um dia foi e destinado a coisas grandes, Kylian Mbappé. E havia também Cavani, experiente, frio e matador. Paris tinha um trio explosivo. Diferente do Barcelona, onde Neymar chegara como aprendiz, no PSG ele era a referência, a estrela maior, o centro do projeto. E no começo funcionou. Cavani finalizava, Mbappé corria, Neymar criava. Parecia um time criado em laboratório para destruir defesas. O problema é que em laboratórios tudo funciona, mas no futebol, vida real, pressão e emoção mudam tudo. O ano era 2018. Neymar vivia um de seus melhores momentos pela equipe francesa. Gols, dribles, liderança. Até que em um clássico contra o Olympique de Marselha, algo aconteceu. Um lance comum, um toque, uma torção. E uma dor diferente de todas as outras. O diagnóstico, fratura no 5º metatarso. O calendário dizia, faltam poucos meses para a Copa do Mundo da Rússia. E o mundo inteiro prendeu respiração. Neymar passou por cirurgia, fisioterapia intensa, um processo acelerado e emocionalmente desgastante da recuperação. Era como se o destino estivesse tentando a resistência não do jogador, mas do homem. Ele voltou a tempo, voltou para o Brasil, voltou para tentar carregar uma nação, mas ele não estava inteiro, e o Brasil também não. A Rússia recebeu o Brasil com esperança, uma esperança pesada, uma esperança que caía principalmente nas costas de Neymar, porque a ferida de 2014, aquele 7-1, ainda estava sangrando. Mas o mundo não perdoa. E Neymar, que ainda buscava ritmo, passou a ser criticado por tudo. Pelas quedas, pelos dribles, pelo cabelo, pelo corpo, pelo jeito. Ele virou meme, virou pauta, virou alvo. Mas ninguém questionava o talento. Apenas esqueciam que ele havia acabado de se recuperar de uma lesão grave. E o Brasil caiu para a Bélgica nas quartas. E Neymar saiu menor do que chegou. Não por mérito, mas por percepção. E isso o marcou profundamente. Depois da Copa, Neymar voltou ao PSG com algo quebrado dentro dele. Não o osso, mas a confiança. E o destino, como se quisesse prolongar aquela fase, trouxe novas lesões. Eram sempre nos momentos decisivos. Sempre perto das oitavas da Champions. Sempre quando o PSG precisava mais dele. A imprensa questionava seu profissionalismo. Os críticos diziam que ele não era líder. Os torcedores cobravam. Neymar enfrentava tudo isso em silêncio, mas por dentro explodia. Se existe um ano que redefiniu Neymar no PSG, foi 2020. Em meio à pandemia, ao futebol vazio, ao silêncio nas arquibancadas, Neymar renasceu. Ele liderou o PSG nas Champions, com atuações de impacto, garra e maturidade. Contra o Atalanta foi decisivo. Contra o Red Bull Leipzig foi brilhante. E o PSG chegou pela primeira vez na história à final da Champions League. Era um momento perfeito para calar críticos, mudar narrativas, assumir o protagonismo que buscava desde 2017. Mas o futebol é cruel. Na final contra o Bayern de Munique, o PSG perdeu por pouco.
mas perdeu. Neymar chorou. Chorou como raramente havia chorado em campo, porque ele sabia que aquela era a sua chance, e que chances assim não aparecem todo ano. Mas apesar da derrota, algo importante mudou. O mundo voltou a respeitar o seu futebol, e Neymar voltou a respeitar a si mesmo. Nos anos seguintes, Neymar viveu um turbilhão. Momentos brilhantes, momentos sombrios, gols, dribles, polêmicas, lesões, declarações. O PSG contratou o Messi e, ironicamente, Neymar voltou a jogar ao lado do amigo. Mas a parceria que encantou o Barcelona parecia não encaixar em Paris da mesma forma. Mbappé buscava espaço, o vestiário era dividido, a imprensa francesa criava narrativas diárias, e Neymar oscilava entre partidas mágicas e frustrações profundas. Era como se estivesse preso entre dois mundos, o talento divino e o corpo humano, a expectativa global e o desgaste emocional, a genialidade e a cobrança infinita. A Copa do Mundo no Catar seria a última grande chance, ou pelo menos parecia ser. Neymar chegou preparado, focado, experiente, confiante, e no primeiro jogo, outra lesão. A história parecia repetir o mesmo roteiro torto de sempre, mas ele voltou contra a Coreia, voltou para lutar. E nas quartas de final contra a Croácia, Neymar fez um dos gols mais bonitos de sua carreira. Um gol que misturava técnica, coragem e poesia. E parecia que o Brasil avançaria, mas o futebol, sempre o futebol, tem suas próprias regras. A Croácia empatou, nos pênaltis o Brasil caiu. E Neymar, que bateria o quinto pênalti, nunca teve a chance. Ele saiu destruído, o semblante, o silêncio, o vazio no olhar. Aquilo não era só frustração, era luto. E o mundo viu pela primeira vez o peso real que Neymar carregava desde os 17 anos de idade. A vida é feita de ciclos. Alguns começam com explosão, outros terminam com silêncio. E há aqueles que simplesmente se transformam. Depois da Copa de 2022, o mundo inteiro olhou para Neymar e percebeu algo. Não era mais apenas o garoto do Santos, o driblador de Barcelona, o astro de Paris. Era um homem que carregava cicatrizes físicas, emocionais e históricas. O futebol cobrava, o corpo reclamava, a mente oscilava. Então veio o capítulo que poucos imaginavam. O ano era 2023. Depois de múltiplas lesões, polêmicas internas no PSG e uma relação desgastada com a torcida francesa, Neymar tomou uma decisão que chocou a Europa. Ele deixou o futebol europeu e assinou com o Al Hilal da Arábia Saudita. A reação foi imediata. Críticas, debates, opiniões de todos os lados. Mas ninguém sabia, ninguém mesmo, o que realmente estava acontecendo dentro dele. Neymar não buscava apenas dinheiro, nem conforto, nem status. Ele buscava paz. Paz para respirar, para jogar sem ser destrinchado a cara topa. Paz para cuidar da mente e do corpo, para reencontrar a alegria que havia perdido entre manchetes e cobranças. E ao chegar no Al Hilal, essa paz parecia possível, mas o destino, sempre ele, ainda tinha mais uma queda preparada. Em um jogo pela seleção brasileira em outubro de 2023, Neymar sofreu uma ruptura de ligamento cruzado anterior e menisco, uma das piores lesões que um atleta pode enfrentar. A dor não era apenas física, era existencial, porque aquele momento obrigou Neymar a encarar uma pergunta que evitou por anos: o que será de mim quando o futebol não estiver mais aqui? Durante meses de recuperação, ele refletiu e entendeu que sua história não acabaria naquele gramado, não daquele jeito. Com o tempo, algo começou a ficar claro para todos. Neymar seria inevitavelmente o maior artilheiro da seleção brasileira na história pós-Pelé. E conseguiu, mas sua jornada com a camisa amarela sempre foi uma montanha-russa. Altos épicos, quedas dolorosas, momentos mágicos, momentos injustos. A verdade é que nenhum jogador brasileiro do século XXI carregou tanta expectativa quanto ele. E mesmo assim, Neymar sempre voltou, sempre se levantou, sempre acreditou que ainda podia dar ao Brasil aquilo que faltou. Neymar cresceu, envelheceu, mudou. Aos poucos começou a ser visto não apenas como craque, mas como personagem histórico. Sua influência vai além do futebol. Neymar abriu portas que nenhum jogador brasileiro havia aberto dessa maneira. Ele transformou sua imagem em marca, a marca em símbolo, o símbolo em legado. E esse legado ainda está sendo construído. E no fim dessa jornada gigantesca, depois de tantos altos e baixos, uma coisa fica clara: a história de Neymar ainda não terminou. Ele já viveu glórias que poucos atletas no mundo alcançaram e dores que quase ninguém seria capaz de suportar. Foi aplaudido, criticado, exaltado, julgado, idolatrado, caiu, levantou, caiu de novo e levantou ainda mais forte. E agora, enquanto o tempo avança e a vida pede maturidade, uma nova pergunta se levanta como um grito silencioso na alma do torcedor brasileiro. Será que veremos Neymar na Copa de 2026? A resposta é esperança, e esperança é poderosa.
Esperança é combustível. Esperança é o que move nações inteiras. Neymar ainda tem brilho nos olhos, ainda tem fome de bola, ainda tem um capítulo inacabado com a amarelinha. E se existe alguém capaz de virar a página, desafiar o destino e surpreender o mundo mais uma vez, esse alguém é ele. Porque Neymar nunca funcionou pelas regras comuns, nunca viveu pela expectativa dos outros, nunca aceitou o que dissessem a ele quando parar. Ele é feito de talento, teimosia e coração. E corações assim, você sabe, sempre encontram um jeito. Então, se existe uma chama acesa dentro de você esperando ver Neymar em 2026, saiba que essa chama também existe dentro dele. Enquanto ela estiver viva, o sonho continua. E se você chegou até aqui, é porque viveu cada parte dessa história com a gente. Então, antes de ir, faz aquele gesto que ajuda demais o canal a continuar trazendo conteúdos épicos assim. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e já comenta aqui embaixo: eu acredito no Ney em 2026. Porque a sua interação faz essa história chegar mais longe. E claro, já deixa aberto outro vídeo aqui do Momento Artilheiro para continuar maratonando. Porque a nossa missão é uma só: transformar o futebol em emoção. Obrigado por assistir e que venha, com fé, coragem e esperança, a Copa de 2026.